Na aula de hoje, nós veremos então a representação do corte com uma cobertura que vai ter um formato retangular. Então, para isso, nós temos aqui a nossa planta de cobertura. Reparem que a linha do corte está passando paralelo à cumeira. Então, o formato do telhado nós já temos aqui na perspectiva, um formato retangular. Então, aqui nós temos as telhas, temos aqui o oitão, a cumeira. Aqui nós temos a nossa planta baixa. Então, aqui está a linha do corte. Nós vamos interpretar essa linha do corte e vamos representar o nosso corte aqui embaixo. É muito importante que nós temos aqui as informações para fazer o corte. Então, pé direito do escritório 3 metros, forro de laje do lajota cerâmica 12, piso 12, viga 30, baldrame do escritório 40 e as demais vão ficar alinhadas em profundidade. O primeiro passo sempre é somar a altura total da edificação. Nós já comentamos nas aulas anteriores. Iniciando o nosso corte, então, nós vamos colar a planta baixa com a seta sempre indicando para cima. E aí, então, o primeiro passo é lançar a linha do solo. E essa linha do solo, então, para cima, nós lançamos o 4,71, é a altura total da edificação. A partir daí, nós começamos a puxar, então, as linhas das paredes. Tá? Puxamos aqui. Vou fazer com canetão aqui, para ficar um pouco mais evidente. A partir desse momento, nós verificamos qual que é o nível dos ambientes que nós estamos cortando. Então, aqui o nível do escritório é 34. Então, do solo para cima, lança 34. Varanda, nível 17. Do solo para cima, lançamos 17. E aí nós temos o pé direito. Então, nós já tivemos lá nas informações, o pé direito do escritório é 3 metros. Então, do nível 34 para cima, nós lançamos 3 metros e traçamos uma linha de uma extremidade à outra do nosso projeto. Então veja, nós vamos começar essa linha alinhado com a cobertura. E aqui ela vai terminar alinhado com a cobertura. Dessa linha para cima, nós lançamos 12 centímetros, que é a espessura do forro. E esse forro ele vai ficar somente entre as paredes. Ok? Alinhado com a cobertura, nós fechamos então o nosso telhado aqui. Legal? Depois disso, olhando aqui na perspectiva, nós começamos a interpretar como que vai ficar a nossa cobertura. Reparem que tem uma determinada altura aqui entre a laje e as telhas. E é isso que nós vamos descobrir com esse cálculo aqui, é a altura das telhas cortadas. Para fazer esse cálculo, nós temos aqui H igual x vezes I dividido por 100, onde x vai ser a distância da linha do corte até o beiral mais próximo. Então, esse daqui. Então, o que nós devemos fazer nesse momento? Pegar o escalímetro e medir qual que é essa distância. E aí colocar nos cálculos. Então aqui ficou 200 vezes a inclinação dividido por 100, que deu então uma altura de 70 centímetros. Como que nós fazemos? Aqui da laje para cima, lançamos 70 centímetros. Tiramos então aqui a sobra das paredes. Como o corte está passando nessa posição, nós estamos vendo as telhas. Então daí, dessa linha para cima, nós representaríamos as telhas. Okay. Então, as telhas com traço fino. E aí, como o nosso beiral é um beiral de concreto, de laje concreta, então nós temos que descer dessa linha aqui 12 centímetros, representamos o beiral. Reparem que aqui na perspectiva nós temos uma viga para sustentar o beiral. Se não tivesse viga, o beiral vai cair. Então, do beiral para baixo, nós lançamos 30 centímetros da viga. E aí nós temos esse formato aqui. Ok? É sempre importante lembrar que essa altura, em hipótese alguma, nós vamos cotar. Porque a altura das telhas cortadas, elas não vão influenciar em nada no projeto. O que o mestre de obras precisa saber é a altura da cumeira, que é da laje até aqui o final. Então isso daqui é somente a título de representação. Ok? Feito isso, então aí nós começamos a lançar a altura das janelas. Tá? Então, primeira janela, daqui para cima, 1,60 e 50 é a altura. Essa janela, reparem que a linha do corte não está cortando ela. Ela está muito próxima à janela, mas não corta. Então nós não representamos. Essa daqui nós estamos vendo. Então nós puxamos lá da planta baixa e representamos ela aqui. Então veja, peitoril de 1 metro. Então do nível 34, lança 1 metro para cima e representa a janela aqui. A altura dela, 1,10.
Então, daqui para cá é 1 metro, daqui para cá 1,10. Essa porta, então vejam, ela está abrindo para o nível 34. Então, para iniciar a porta, tem que pegar aqui do nível 34. Tá? Então, como o nível do escritório é 34, é só puxar uma linha aqui para o lado, e dessa linha nós lançamos o 2,10 da nossa porta. Tá, ok? Então vejam que vai ficar um pequeno degrau aqui, que é justamente o desnível entre a varanda e a recepção. Ok? Agora nós fazemos então a representação do piso, que é descer do nível 12 centímetros. Eliminamos a linha do solo que está aqui dentro da edificação. Alinhamos aqui com o beiral, descemos 1 metro e fazemos aqui a representação do solo. Lembrando que esse 1 metro não é regra, tá? Então é só para fazer o solo. Viga baldrame. Nós vimos antes que a viga baldrame do escritório tem 40 centímetros e as demais estarão alinhadas em profundidade. Então é pegar aqui do piso, desce 40, faz a primeira viga baldrame. E aí as outras é só alinhar em profundidade. Lembrando que quem vai definir essa dimensão é o projeto estrutural. Então aqui é só a título de representação das vigas baldrame. Vigas, então reparem o seguinte, aqui nós temos uma linha tracejada que é a projeção da viga. Então quer dizer que nós estamos cortando uma viga aqui em cima. Então nós vamos lançar da laje para baixo 30 centímetros e representar a viga. Okay? Outro detalhe importante, que alguns profissionais consideram que a viga, ela vai contar tanto a viga como a espessura da laje, os 30 centímetros. E outros consideram que nós temos que descer da linha do forro para baixo esses 30. Então são duas opções. Nas nossas aulas, nós sempre vamos seguir a segunda, que é da linha do forro para baixo, descemos os 30. Ok? Reparem aqui na planta baixa que nós não estamos cortando nenhuma parede aqui. Então essa linha aqui debaixo da viga nós vamos apagar. Aqui tem outra viga. Então sempre em cima das paredes nós estaremos fazendo uma viga. Ok? E aí o esqueleto do nosso corte está montado. Agora então a hierarquia de traço. Tudo que nós cortamos então é traço forte. Então começando aqui pela viga baldrame, pelo piso. Então estou fazendo com traço preto, o que é traço forte. Aqui embaixo da janela também traço forte. Por que a janela não é com traço forte? Porque ela está cortando bem aqui no meio, mas essas duas linhas aqui representam essa parede da janela. Então aqui é traço médio. Aí nós representamos aqui a viga, a laje, também com traço forte, as paredes. O oitão. Então o oitão é essa parede lateral que fecha a cobertura. Então o oitão também está sendo cortado. Então é essa partezinha aqui, ó, entre a viga e a laje. Então também é traço forte. Beiral com traço forte. Aqui é a mesma coisa. E aí nós finalizamos a hierarquia, praticamente finalizamos, porque aqui tem mais um detalhe. Essa linha aqui é essa linha aqui do fundo do beiral. Então essa linha ela deve ser com traço fino, porque é a linha que está mais distante do desenho. Vou fazer aqui com traço vermelho, que é a mesma coisa. Tá? Agora, essa linha do beiral ela está se afastando. Por quê? Olhando aqui no corte, dá para perceber que é uma linha do beiral que está descendo, então ela está se afastando. Então, do beiral para baixo é um traço médio firme. Deixa eu fazer aqui. Zoom. Então, um traço médio firme. E da metade para baixo é um traço médio normal. Tá? Mesma coisa para o lado de cá. Do beiral até a metade, traço médio firme. E da metade para baixo é um traço médio normal, porque ele está se afastando. Mesma coisa aqui nas telhas, nessa parte de cima. Ó. Do beiral até a metade das telhas é um traço médio firme, porque ele está se afastando. E a cumeira, que é o elemento que está aqui em cima, é um elemento que está com traço fino, porque ele está mais distante. Legal? Mesma coisa para o lado de cá, um pouquinho mais firme. Rachuras. Então o beiral, a viga, laje, são elementos em concreto armado, então nós temos que fazer aqui a rachura do concreto. Nomeamos os nossos ambientes, então aqui nós temos a varanda. É legal colocar o nome o quanto mais próximo ao nível. Nós temos o escritório. Locamos a simbologia dos níveis, então o nível do solo é 00. O nível da varanda é 17. Aqui
Na recepção nós não estamos vendo, então não tem que colocar nível da recepção, até porque uma regra é que nos cortes as portas e janelas sempre estão fechadas, então nós não vamos nomear recepção aqui em momento algum. Nível do escritório, que nós colocamos também, e o nível 00, dos dois lados. Nomeamos todos os itens, como já foi colocado na aula anterior, no corte B, e agora então as cotas. Tá? Então essa cota aqui nós podemos fazer da seguinte maneira. São 3 linhas de cota. Então, nós começamos a dica sempre pela terceira linha. Tá? Então, primeira, segunda e terceira. Terceira linha vai colocar a altura total da edificação, que é 4,71. A segunda linha dá preferência para o pé direito. Então, aí nós colocamos aqui 34, aqui é 3 metros, aqui é 12, aí aqui é 1,25. E na primeira linha de cota nós teríamos que contar janelas. Nós não temos janelas nessa parede, então o que vai sobrar é a viga. Então aqui é 34, aqui é 30 da viga, 1,25, 12 da laje, e aqui é subtrair os valores. Então nós chegaríamos a 2,70. Importante, a altura aqui das telhas cortadas, lembrando novamente, nós não cotamos em hipótese alguma, então as cotas devem ficar assim. Os outros elementos, então, nós teríamos que colocar cotas internas, fazer a cota do lado de lá, colocar o título, enfim, finalizar o corte com todas as simbologias que a NBR exige. Por hoje é só.